Hoje você vai conhecer alguns eventos catastróficos que, apesar de raros, poderiam destruir a Terra como a conhecemos. São fenômenos que mostram o quanto somos pequenos diante da imensidão do cosmos e das forças da natureza. Se gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para apoiar nosso trabalho. Agora feche os olhos e venha comigo descobrir como tudo pode acabar. Asteroide devastador. Há cerca de 66 milhões de anos, um corpo rochoso vindo do espaço cruzou o caminho da Terra. Seu diâmetro chegava a cerca de 10 quilômetros, mas sua velocidade era tão absurda que, em segundos, todo um continente foi sacudido por uma força que a humanidade nunca testemunhou. Esse asteroide atingiu o que hoje conhecemos como Península de Yucatán, no México. O impacto criou uma cratera colossal, enterrada hoje sob camadas de rochas e sedimentos, mas ainda perfeitamente detectável por equipamentos de geologia modernos. Essa cratera recebeu o nome de Chicxulub. Ela mede mais de 180 quilômetros de diâmetro, profundidade que poderia engolir uma cidade inteira. É uma cicatriz permanente do dia em que o céu caiu sobre a Terra. A energia liberada por essa colisão equivaleu a bilhões de bombas nucleares detonando ao mesmo tempo. O calor da explosão incinerou tudo ao redor instantaneamente, transformando florestas tropicais em cinzas. Ondas de choque se espalharam pela crosta terrestre, desencadeando terremotos e tsunamis que chegaram a varrer costas a milhares de quilômetros do ponto de impacto. É como se toda a Terra tivesse estremecido de dor. A catástrofe não parou por aí. Uma nuvem de poeira, fuligem e gases tóxicos subiu tão alto na atmosfera que bloqueou a luz do Sol. Durante meses ou anos, a Terra mergulhou em uma escuridão fria e mortal. Sem luz solar, as plantas pararam de fazer fotossíntese. Sem plantas, herbívoros morreram de fome. E sem herbívoros, predadores desapareceram. A cadeia alimentar entrou em colapso num efeito dominó devastador. Estima-se que cerca de 75% de todas as espécies vivas foram extintas. Dos grandes dinossauros que dominavam o planeta, nenhum sobreviveu. Somente pequenas aves, descendentes distantes, continuaram a trilhar a linhagem dos répteis gigantes. Os mamíferos, até então pequenos e tímidos, encontraram espaço para prosperar. Assim, indiretamente, o impacto abriu caminho para que, milhões de anos depois, o ser humano surgisse. A descoberta da cratera de Chicxulub foi uma das maiores viradas na ciência moderna. Por muito tempo, acreditava-se que a extinção dos dinossauros fosse causada por erupções vulcânicas, mas a presença de uma fina camada de irídio, elemento raro na Terra e comum em asteroides, espalhada pelo planeta, confirmou a hipótese de impacto. A história desse asteroide também nos lembra que não somos invulneráveis. O espaço ao redor da Terra está cheio de rochas, algumas pequenas como um carro, outras tão grandes quanto montanhas inteiras. Para vigiar essas ameaças, a NASA criou o Near Earth Object Observations Program. Satélites e telescópios ao redor do mundo trabalham dia e noite para rastrear asteroides e cometas que cruzam a órbita do nosso planeta. Apesar de a maioria ser inofensiva, mesmo um corpo de algumas centenas de metros pode causar destruição regional. O evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908, devastou 2.000 quilômetros quadrados de floresta, e o objeto nem chegou a tocar o chão, explodiu no ar. Em 2013, outra surpresa veio do céu. Um asteroide de cerca de 20 metros entrou na atmosfera sobre Chelyabinsk, na Rússia, explodindo a 20 quilômetros de altitude. A onda de choque quebrou janelas em dezenas de cidades, ferindo mais de 1.000 pessoas. Esses exemplos menores são lembretes de que a natureza cósmica não avisa com antecedência. E se algo muito maior vier em nossa direção, será preciso agir rápido. Por isso,
Cientistas testam maneiras de desviar ou fragmentar asteroides antes que eles se tornem uma ameaça. Um exemplo recente foi a missão DART, que em 2022 colidiu uma sonda contra o asteroide Dimorphos. Foi a primeira vez que a humanidade demonstrou, na prática, que é possível alterar a trajetória de um corpo celeste. Mesmo assim, as margens de erro são enormes. Pequenas variações na órbita de um asteroide podem mudar seu destino em décadas ou séculos. Por isso, o monitoramento constante é essencial. Enquanto a tecnologia avança, também surgem ideias de ficção que um dia podem se tornar realidade. Desde explosões nucleares para fragmentar rochas gigantes até rebocadores espaciais que usariam gravidade para puxar lentamente o asteroide para longe. Além dos impactos físicos, outra preocupação é o impacto econômico e social de um evento desses. Mesmo uma colisão em mar aberto poderia gerar tsunamis catastróficos, ameaçando milhões de pessoas que vivem em áreas costeiras. O estudo das crateras antigas também ajuda a entender o comportamento geológico da Terra. Muitas crateras foram apagadas pela erosão, mas as mais bem preservadas contam histórias de extinções em massa e mudanças climáticas abruptas. Chicxulub, por exemplo, foi confirmada em 1991, após décadas de pesquisas geológicas, imagens de radar e perfurações profundas que trouxeram à tona fragmentos de rochas impactadas. Para muitos cientistas, cada nova cratera encontrada é um lembrete de que o planeta já enfrentou ameaças muito maiores do que qualquer coisa criada pelo ser humano. E que, em comparação, nossa civilização é jovem e frágil. Por isso, conhecer o passado é essencial para proteger o futuro. Missões como a DART são apenas o começo de um esforço que precisa continuar, unindo países, universidades e agências espaciais. Enquanto isso, ficamos na torcida para que o próximo Chicxulub não venha tão cedo. E que, se vier, estejamos prontos para enfrentá-lo, usando tudo que a ciência e a colaboração humana puderem oferecer. Quando olhamos para o céu noturno, vemos estrelas, planetas, galáxias distantes. Mas também vemos estradas invisíveis por onde viajantes de pedra cruzam silenciosamente, às vezes sem aviso. Talvez o maior aprendizado seja este: a Terra é forte, mas não é imortal. Cada folha que cai, cada ave que canta, cada pessoa que sonha, tudo isso depende de um delicado equilíbrio que pode ser rompido num piscar de olhos cósmico. No silêncio da noite, enquanto você fecha os olhos para dormir, lembre-se que sobre nossas cabeças há sentinelas, telescópios, radares e cientistas, vigiando o céu, garantindo que a história do Chicxulub não se repita sem que possamos lutar. Explosão de uma supernova próxima. Radiação mortal vindas das estrelas. Imagine olhar para o céu numa noite comum e ver uma estrela brilhar tão intensamente que ofusca até a lua. Esse espetáculo poderia durar dias, semanas ou meses. Mas, por trás de tanta beleza, se esconde uma ameaça capaz de transformar a vida na Terra em poeira estelar. Uma supernova é o fim violento de uma estrela massiva, que chega ao ponto de não conseguir mais sustentar o peso de sua própria gravidade. Quando isso acontece, o núcleo colapsa, gerando uma explosão tão poderosa que libera mais energia em alguns segundos do que o Sol vai liberar em toda a sua existência. A radiação liberada por uma supernova se espalha em todas as direções, viajando pelo espaço a uma velocidade impressionante. No vácuo, nada bloqueia essa radiação. Se uma dessas explosões acontecer perto bastante da Terra, a onda de energia pode ter efeitos devastadores. Estudos mostram que para uma supernova representar uma ameaça real para a vida aqui, ela precisaria ocorrer a menos de 50 anos-luz de distância. Felizmente, não temos candidatos confirmados tão próximos, mas o universo é imprevisível. Uma estrela muito conhecida, Betelgeuse, está a cerca de 640 anos-luz de distância.
Ela é gigante, vermelha e instável, e um dia vai explodir como supernova. Quando isso acontecer, vai criar um show de luzes no céu, mas não será uma ameaça direta. No entanto, há registros geológicos que indicam que explosões de supernovas podem já ter afetado nosso planeta no passado. Rochas antigas mostram pistas de isótopos que só poderiam ter chegado até aqui carregados pelo vento estelar de uma explosão próxima. Uma das hipóteses mais discutidas envolve a extinção do Ordoviciano, cerca de 450 milhões de anos atrás. Cientistas acreditam que uma supernova pode ter destruído parte da camada de ozônio, expondo organismos marinhos à radiação ultravioleta. A camada de ozônio funciona como um escudo protetor. Ela bloqueia a maior parte da radiação ultravioleta vinda do Sol. Se uma supernova arrancasse esse escudo, mesmo por um curto período, as consequências seriam catastróficas para plantas e animais. Em um cenário extremo, radiação gama de uma supernova poderia danificar o DNA de seres vivos em larga escala, provocando mutações, doenças e colapsando cadeias alimentares inteiras. O equilíbrio que sustenta a vida ficaria vulnerável. Além disso, partículas energéticas aceleradas pela explosão viajariam por milhares de anos-luz, atingindo a Terra mesmo depois do clarão inicial. Essas partículas poderiam aumentar a taxa de formação de nuvens, alterando o clima por séculos. Apesar de parecer assustador, o universo é tão vasto que a probabilidade de uma supernova perigosa ocorrer perto da Terra nos próximos milhões de anos é muito baixa. Ainda assim, os astrônomos mantêm os olhos abertos. Para isso, observatórios como o Hubble, o telescópio espacial James Webb e radiotelescópios espalhados pelo mundo monitoram estrelas gigantes que podem explodir. Esses olhos eletrônicos vigiam gigantes vermelhas, estrelas Wolf-Rayet e outras potenciais supernovas. Mesmo com toda a tecnologia, prever o exato momento de uma explosão é quase impossível. Uma estrela pode dar sinais claros de instabilidade durante milhões de anos antes de se despedir em segundos. A explosão de uma supernova próxima não daria muito tempo para a humanidade reagir. A onda de radiação viajaria na velocidade da luz, sem chance de bloqueio ou defesa. Por isso, o único escudo real seria a distância. Se uma supernova ocorresse a 100 anos-luz de distância, provavelmente veríamos um espetáculo no céu, mas sem riscos significativos. Já a menos de 30 anos-luz, os riscos aumentariam dramaticamente. Além da radiação gama, a luz intensa poderia afetar ciclos biológicos de plantas e animais, confundindo migrações, floração e hábitos noturnos. A vida na Terra é extremamente sensível ao equilíbrio de luz e escuridão. Alguns cientistas discutem teorias de proteção, como construir abrigos subterrâneos ou estocar alimentos, mas a verdade é que contra a radiação gama não há muito o que fazer. A Terra inteira seria bombardeada de uma só vez. A boa notícia é que supernovas letais são incrivelmente raras. O universo é antigo, mas as distâncias são tão enormes que a maioria explode em lugares seguros para nós. Ainda assim, o risco existe, mesmo que seja mínimo. A supernova mais próxima que já observamos foi SN 1987A, na Grande Nuvem de Magalhães, a cerca de 168 mil anos-luz. Apesar da distância, foi visível a olho nu em vários lugares da Terra. Eventos como esse fascinam astrônomos e curiosos. Ver uma supernova é como testemunhar a morte e o renascimento de uma estrela, já que os elementos pesados liberados são sementes para formar novas estrelas e planetas. Sem supernovas, não haveria ferro, ouro, urânio ou muitos outros elementos que conhecemos. O próprio corpo humano carrega átomos forjados nas fornalhas de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Por isso, há uma ironia cósmica. O mesmo fenômeno que pode destruir a vida também a torna possível. Somos feitos de poeira de estrelas,
E a cada supernova, o universo espalha material fértil para novas histórias. Enquanto dorme, pense nisso. Acima de nós, bilhões de estrelas queimam seu combustível, algumas tranquilas, outras instáveis. Uma parte dessas pode, um dia, explodir em supernovas, espalhando luz, radiação e novos começos pelo cosmos. A vigília continua. Cientistas analisam espectros de luz, observam oscilações de brilho e estudam pulsares, estrelas de nêutrons deixadas para trás por supernovas passadas. Cada pista ajuda a entender o que o futuro pode guardar. A explosão de uma supernova próxima é, ao mesmo tempo, uma ameaça e um lembrete do quanto somos pequenos. No silêncio do universo, a única certeza é que cada estrela carrega uma história. E, às vezes, seu final pode ser o começo de uma nova era, ou o fim de uma que conhecemos tão bem. Explosão de um raio gama. O clarão mortal do universo. Imagine uma lanterna cósmica tão poderosa que, se fosse apontada diretamente para a Terra, poderia apagar grande parte da vida em questão de segundos. Assim são as explosões de raios gama, fenômenos que revelam o lado mais extremo do universo. As explosões de raios gama, ou GRBS na sigla em inglês, são as maiores explosões desde o Big Bang. São eventos raros, mas tão potentes que um único clarão pode ser visto em galáxias a bilhões de anos-luz de distância. O que gera um GRB? Normalmente, o colapso de uma estrela gigantesca em um buraco negro ou a colisão de duas estrelas de nêutrons, que são remanescentes ultradensos de supernovas passadas. Quando isso acontece, a matéria é engolida pelo buraco negro recém-formado, liberando energia em forma de jatos de radiação gama que disparam em direções opostas a velocidades próximas à da luz. Esses jatos não se espalham uniformemente pelo espaço. Eles são como canhões direcionais. Isso significa que, para um GRB representar uma ameaça real à Terra, o jato precisa estar alinhado exatamente na nossa direção. Se um jato de raio gama atingisse a Terra a uma distância relativamente próxima, algo como menos de 10.000 anos-luz, a onda de radiação poderia fazer estragos devastadores na camada de ozônio. A camada de ozônio é nosso escudo natural contra a radiação ultravioleta. Sem ela, o Sol queimaria a superfície do planeta com força total, aumentando níveis de radiação, causando mutações genéticas e destruindo cadeias alimentares. Estudos geológicos mostram que uma extinção em massa há cerca de 450 milhões de anos pode ter sido causada por um GRB. Depósitos de nitratos e mudanças abruptas na fauna marinha sugerem um clarão mortal vindo do cosmos. Mesmo um GRB distante pode ser visível da Terra como um clarão repentino, mas felizmente os efeitos só seriam destrutivos se o jato fosse muito próximo. Para nossa sorte, a maioria ocorre em galáxias distantes. Telescópios espaciais como o Swift e o Fermi da NASA estão sempre vigiando o céu, detectando GRBS diariamente. Eles ajudam a entender a física extrema do universo e, de quebra, monitoram potenciais ameaças. Apesar de assustador, o risco de sermos atingidos diretamente é extremamente baixo. A orientação do jato é imprevisível, mas as estatísticas jogam a nosso favor. O universo é vasto e vazio, e isso nos protege. Ainda assim, os cientistas estudam GRBS para entender melhor como funcionam e como se formam. Cada explosão registrada é uma pista sobre as condições que podem gerar um clarão letal. Os GRBS também são pistas de que o universo é violento. Sem esses eventos, não haveria alguns elementos pesados como ouro ou platina, que se formam na colisão de estrelas de nêutrons, um tipo específico de GRB. Enquanto as luzes da cidade escondem o céu noturno, telescópios espalhados pelo mundo e pelo espaço enxergam além. A cada sinal de clarão, cientistas correm para medir sua energia,
distância e direção. Os dados coletados alimentam modelos que tentam prever onde e quando um GRB pode ocorrer. Ainda assim, prever a direção de um jato é como tentar adivinhar para onde aponta um canhão que não vemos carregando. Uma explosão de raio gama poderia afetar toda a biosfera da Terra em questão de segundos. Não haveria tempo de evacuar, construir abrigos ou escapar da radiação que chegaria à velocidade da luz. Os danos mais imediatos seriam na alta atmosfera. A radiação gama quebraria moléculas de nitrogênio e oxigênio, gerando óxidos de nitrogênio que destruiriam o ozônio e espalhariam compostos tóxicos. Com o escudo atmosférico danificado, a radiação ultravioleta do Sol penetraria sem barreiras, queimando superfícies, matando fitoplânctons oceânicos e derrubando a base das cadeias alimentares marinhas. Em poucas semanas, a fotossíntese global cairia drasticamente. Plantas terrestres sofreriam mutações ou morreriam, reduzindo o oxigênio disponível. Animais dependentes de vegetação teriam suas fontes de alimento dizimadas. Estudos sugerem que o impacto climático também seria imediato. Mudanças na química atmosférica poderiam alterar padrões de nuvens, chuvas e circulação dos ventos, criando invernos nucleares naturais. Ao contrário de asteroides, que podemos detectar visualmente, GRBS não tem pré-aviso. Só podemos monitorar as estrelas candidatas, como algumas gigantes azuis que podem entrar em colapso em breve. Entre as estrelas monitoradas estão Wolf-Rayet, supermassivas e instáveis, conhecidas por sua tendência a colapsar em buracos negros com potencial para gerar GRBS. Felizmente, as mais próximas ainda estão a milhares de anos-luz. Mesmo assim, o universo já nos deu amostras do que isso significa. Em 1979, um clarão inesperado de raio gama atingiu sensores na órbita da Terra, vindo de uma estrela de nêutrons que sofreu uma enorme liberação magnética. Embora fosse uma fração da potência de um GRB verdadeiro, esse clarão já foi suficiente para danificar satélites e sensores. Foi um lembrete de que o espaço é tudo, menos calmo. No lado positivo, GRBS também são uma janela para o passado. Como a luz demora milhões ou bilhões de anos para chegar até nós, cada clarão que detectamos mostra como era o universo há eras inimagináveis. Assim, estudá-los ajuda a entender a formação de galáxias, buracos negros e até mesmo o nascimento de elementos que compõem planetas como o nosso. Quando você olhar para o céu estrelado, lembre-se que, em algum lugar, pode estar acontecendo agora mesmo um clarão de raio gama, tão forte que poderia ser visto do outro lado do cosmos. A beleza e o perigo caminham juntos no universo. Entre as estrelas, convivem as sementes da vida e os clarões da destruição. Nosso papel é observar, aprender e valorizar cada dia que o cosmos nos concede em paz. Erupção de um supervulcão. O inverno de cinzas que poderia engolir a Terra. Imagine acordar numa manhã e ver o céu tomado por uma nuvem escura que esconde o sol por semanas, talvez meses. A temperatura cai, as colheitas falham, a fome se espalha. Esse cenário apocalíptico pode parecer ficção, mas está escrito nas profundezas da Terra. Um supervulcão é uma força geológica que desafia nossa imaginação. Enquanto vulcões comuns liberam quantidades consideráveis de lava e cinzas, um supervulcão vai muito além, expelindo milhares de quilômetros cúbicos de material em uma única erupção. Um dos mais conhecidos é Yellowstone, localizado no coração dos Estados Unidos. À primeira vista, parece um parque tranquilo, cheio de fontes termais e geysers, mas abaixo da superfície existe uma caldeira vulcânica colossal. Essa caldeira se formou por erupções titânicas ocorridas há milhões de anos. A última grande explosão aconteceu há cerca de 640 mil anos, moldando a paisagem da região e deixando para trás um reservatório de magma que ainda pulsa.
Yellowstone não é o único supervulcão do mundo, mas é um dos mais estudados. O USGS, Serviço Geológico dos Estados Unidos, monitora a caldeira em tempo real, analisando tremores de terra, deformações do solo e atividade térmica. Quando um supervulcão entra em erupção, o impacto não se limita à área local. Cinzas vulcânicas podem alcançar a estratosfera, uma camada da atmosfera que leva essas partículas a viajar pelo globo, bloqueando parte da luz solar. Esse bloqueio reduz a temperatura média da Terra, causando o chamado inverno vulcânico. É um resfriamento prolongado que dura meses ou anos, dependendo da intensidade da erupção e da quantidade de dióxido de enxofre liberada. O dióxido de enxofre reage na atmosfera, formando aerossóis que refletem a luz solar de volta para o espaço. Assim, menos energia atinge a superfície terrestre, alterando padrões climáticos em escala global. A agricultura seria uma das primeiras vítimas. Com menos luz e temperaturas mais baixas, plantações inteiras poderiam falhar. Isso criaria crises de abastecimento de alimentos em várias partes do mundo. Além da fome, as cinzas em suspensão contaminariam fontes de água, paralisariam aeroportos e poderiam até desabar telhados devido ao peso acumulado. A infraestrutura moderna não está preparada para lidar com um evento dessa magnitude. Para ter ideia, a erupção do Monte Tambora, na Indonésia, em 1815, considerada menor que um supervulcão, provocou o ano sem verão. O mundo enfrentou colheitas arruinadas e fomes generalizadas. Imagine então um evento dezenas de vezes maior. A erupção do Lago Tomba, há cerca de 74 mil anos, é apontada por alguns pesquisadores como responsável por um gargalo populacional humano. Acredita-se que nossa espécie quase desapareceu. Em Yellowstone, estimativas sugerem que uma erupção completa poderia lançar mais de 1.000 quilômetros cúbicos de material na atmosfera. Cinzas cobririam grandes porções da América do Norte em questão de dias. As consequências globais dependeriam de ventos, correntes de ar e clima pré-existente. O resfriamento global poderia durar uma década ou mais, com impacto direto sobre biodiversidade, agricultura e estabilidade política. Apesar de tudo isso, a probabilidade de uma erupção iminente é extremamente baixa. O USGS afirma que não há sinais que indiquem pressão crescente o bastante para desencadear uma explosão tão grande em breve. Ainda assim, a região é palco de milhares de pequenos terremotos todos os anos. Eles não são sinais de erupção, mas indicam que o sistema geológico está vivo e dinâmico, lembrando que Yellowstone não é apenas um parque. Existem teorias de mitigação, mas conter a fúria de um supervulcão é algo além das capacidades humanas atuais. Alguns propõem perfurar e extrair calor gradualmente para reduzir a pressão, mas os riscos de desencadear uma erupção prematura são altos. Enquanto isso, o monitoramento é a melhor defesa. Satélites, estações sísmicas e sensores geotérmicos vigiam cada movimento abaixo da superfície, enviando dados em tempo real para equipes de cientistas. A ciência moderna também investiga erupções passadas para entender como o clima global reagiu. Sedimentos marinhos, núcleos de gelo e camadas de cinzas fossilizadas contam a história de catástrofes que remodelaram o planeta. No caso de uma erupção futura, a preparação não seria local, mas global. Governos precisariam gerenciar estoques de alimentos, deslocamentos populacionais e aquecimento de áreas afetadas pelo frio extremo. Além de Yellowstone, outros supervulcões ativos incluem o Lago Toba, na Indonésia, o Campo Flegrei, na Itália, e Taupo, na Nova Zelândia. Cada um é monitorado por redes geológicas internacionais. Esses gigantes silenciosos mostram que, sob a crosta terrestre, forças colossais estão sempre em movimento. Para nós, a superfície parece sólida, mas abaixo dela,
câmaras de magma fervem lentamente. Yellowstone, com suas fontes termais, geysers e piscinas coloridas, é apenas a face bonita de um sistema capaz de mudar o curso da civilização humana. Por isso, cada tremor é levado a sério. No final das contas, um supervulcão nos lembra que a Terra é viva. Montanhas podem explodir, céus podem escurecer, e o clima pode virar de cabeça para baixo em questão de semanas. Enquanto dormimos tranquilos, satélites orbitam, cientistas analisam e estações sismológicas escutam a respiração de um colosso adormecido. É um lembrete de que, por mais avançados que sejamos, ainda estamos à mercê de forças muito maiores. Inversão dos polos magnéticos. Quando o norte vira sul e o escudo da Terra enfraquece. Embaixo dos nossos pés, a Terra nunca dorme. Enquanto vivemos o dia a dia, correndo de um lado para o outro, no centro do planeta um oceano de ferro líquido se move sem parar, criando um dos fenômenos mais importantes para manter a vida, o campo magnético. Esse campo funciona como um enorme escudo invisível. Ele nos protege de partículas perigosas que viajam pelo espaço, vindas principalmente do Sol e de explosões distantes no cosmos. Sem essa defesa, a radiação cósmica chegaria direto à superfície. Mas essa barreira não é fixa. Ao longo da história, ela já mudou completamente de lado muitas vezes. O polo norte magnético vira sul e o sul vira norte. É como se o planeta girasse de cabeça para baixo. Mas, na verdade, é o núcleo que dança. Essas trocas de posição são chamadas de inversões geomagnéticas. Não acontecem de forma regular, mas sim de forma caótica, sem calendário definido. Às vezes, se passam centenas de milhares de anos sem mudança. Às vezes, milhões. A última grande inversão completa aconteceu há cerca de 773 mil anos. Na época, nossos ancestrais ainda usavam ferramentas de pedra e dependiam da natureza de formas muito diferentes de hoje. Desde então, o campo magnético da Terra vem oscilando, se deslocando lentamente. O polo norte magnético, por exemplo, está migrando rapidamente em direção à Sibéria, numa jornada que intriga cientistas. Para entender como tudo isso acontece, é preciso imaginar o centro da Terra como uma esfera com camadas. O núcleo interno é sólido, feito principalmente de ferro e níquel. Em volta dele, o núcleo externo é líquido, também composto de metais. O movimento constante desse ferro líquido, causado pela rotação da Terra e pelas diferenças de temperatura, gera correntes elétricas. Essas correntes criam o campo magnético que se estende a milhares de quilômetros no espaço. É esse dínamo natural que faz a bússola apontar para o norte. Mas, quando o fluxo do núcleo muda de padrão, o campo pode enfraquecer, se fragmentar e se reorganizar em uma nova orientação. Durante uma inversão, o campo magnético não some de uma hora para outra. Ele se torna instável. Em vez de ter apenas um polo norte e um sul, podem surgir vários polos intermediários, espalhados irregularmente pelo globo. Esse caos pode durar milhares de anos. Nesse período, a força do campo magnético pode cair para apenas 10% da sua intensidade original. Isso abre brechas para que partículas carregadas atinjam regiões onde normalmente não chegariam. Os impactos vão além da bússola confusa. O aumento de radiação na superfície poderia afetar organismos vivos. Estudos indicam que alguns períodos de inversão podem ter coincidido com surtos de extinção de espécies mais vulneráveis. A camada de ozônio, que também protege a vida dos raios ultravioleta do Sol, poderia ser parcialmente danificada por partículas energéticas extras, tornando o planeta mais exposto a mutações genéticas e doenças. Além da biologia, a tecnologia moderna é altamente dependente de um campo magnético estável.
Satélites seriam bombardeados por radiação adicional, aumentando falhas, panes e diminuindo sua vida útil. Linhas de transmissão de energia, como as que transportam eletricidade por países inteiros, poderiam sofrer sobrecargas durante tempestades solares, que teriam caminho mais fácil até nós. No passado recente, em 1989, uma tempestade solar forte derrubou a rede elétrica de Quebec, no Canadá, deixando milhões sem luz. E isso aconteceu com o campo magnético forte e intacto. Imagine o mesmo cenário, mas com o escudo magnético enfraquecido em 90%. Satélites de comunicação, GPS, sistemas de navegação de aviões e até operações bancárias poderiam sofrer interrupções repentinas. Animais migratórios seriam outro grupo diretamente afetado. Tartarugas marinhas, baleias e aves como pombos-correio usam o campo magnético como guia natural para encontrar praias, rotas de migração e áreas de reprodução. Durante uma inversão, com múltiplos polos confusos, esses animais poderiam se desorientar, desviando-se de rotas tradicionais, o que comprometeria populações inteiras de algumas espécies. Mesmo assim, registros fósseis mostram que a vida não desapareceu em massa nas inversões anteriores. A Terra já enfrentou dezenas de reversões sem que a biodiversidade fosse completamente aniquilada. A diferença é que, hoje, dependemos muito mais de tecnologia. Um apagão global ou falhas prolongadas em satélites teriam consequências econômicas e sociais imensas, desde colapso em bolsas de valores até dificuldades logísticas. Para entender e se preparar, cientistas monitoram o campo magnético usando satélites como o Svarman, da Agência Espacial Europeia, que estuda variações na intensidade, na direção e nos deslocamentos dos polos. Os pesquisadores também investigam rochas antigas, como basaltos solidificados de erupções passadas, que registram a orientação do campo magnético de épocas distantes, servindo como bússolas fósseis. Esses registros revelam que nem todas as inversões seguem o mesmo padrão. Algumas foram rápidas, ocorrendo em poucos milhares de anos. Outras demoraram dezenas de milhares, com períodos de idas e vindas, chamados de excursões magnéticas. Uma excursão é como uma inversão incompleta. Os polos se deslocam, o campo se desorganiza, mas depois tudo volta ao lugar original. Um exemplo famoso é o evento de Lacan, que ocorreu há cerca de 41 mil anos. Durante esse episódio, o campo magnético caiu drasticamente, expondo a superfície a níveis elevados de radiação cósmica. Estudos em núcleos de gelo mostram um aumento em isótopos como o carbono 14 e o berílio 10. Esses picos são provas de que mais radiação atingiu a atmosfera, criando condições mais duras para organismos vivos e, possivelmente, influenciando migrações humanas e extinções regionais. Hoje, há evidências de que o campo magnético da Terra está enfraquecendo gradualmente desde o século XIX. O Polo Norte magnético, que antes se movia alguns quilômetros por ano, agora se desloca a dezenas de quilômetros anualmente. Isso não significa que uma inversão vai acontecer amanhã. O enfraquecimento atual pode fazer parte de uma variação normal de longo prazo, sem levar necessariamente a uma reversão completa. Mesmo assim, governos, engenheiros e astrônomos estudam formas de proteger sistemas elétricos e satélites. Algumas ideias incluem desligar redes elétricas durante tempestades solares fortes ou projetar satélites com escudos reforçados. A inversão dos polos magnéticos também é um lembrete de que a Terra é viva, dinâmica e imprevisível. Mega tempestade solar. Quando o Sol desperta sua fúria contra a Terra. O Sol é uma estrela viva, pulsante, cheia de energia que alimenta toda a vida na Terra. Mas essa força vital também pode se transformar em um inimigo formidável, capaz de lançar tempestades que ameaçam nossa civilização. As tempestades solares são explosões massivas de partículas carregadas e radiação,
lançadas pelo Sol em direção ao espaço. Quando essas partículas atingem a Terra, interagem com nosso campo magnético e atmosfera, causando efeitos que podem ser tanto belos quanto devastadores. Um dos fenômenos mais espetaculares causados por essas tempestades são as auroras, as luzes coloridas que dançam nos céus das regiões polares. Mas nem tudo são cores e beleza. Tempestades solares podem prejudicar satélites, redes elétricas e comunicações. A maior tempestade solar já registrada foi o evento de Carrington, que aconteceu em 1859. Na época, os efeitos foram observados em todo o mundo, com auroras brilhando até em latitudes próximas ao Equador. Os telégrafos, tecnologia avançada daquele tempo, sofreram falhas severas. Alguns sistemas pegaram fogo devido às correntes induzidas nas linhas de transmissão elétrica, o que é um indicativo do poder destrutivo da tempestade. Se um evento similar acontecesse hoje, com a dependência total de satélites, redes elétricas, GPS e internet, as consequências seriam muito mais graves. Um apagão global poderia durar semanas ou meses. Redes elétricas sofreriam sobrecargas, danificando transformadores essenciais que demoram meses para serem substituídos. A indústria, transporte, saúde e comunicação seriam profundamente afetados. Satélites em órbita seriam bombardeados por partículas solares, podendo perder funcionalidade ou ser completamente destruídos. Isso afetaria tudo, desde previsão do tempo até telefonia móvel. A comunicação entre aviões e estações terrestres seria prejudicada, criando riscos de segurança para o transporte aéreo. Sistemas de navegação de veículos e embarcações perderiam precisão. A radiação intensa poderia afetar astronautas no espaço, exigindo medidas especiais para protegê-los em missões orbitais ou em trajetos para a Lua e Marte. Os cientistas monitoram constantemente a atividade solar usando satélites como o Solar Dynamics Observatory, que capta imagens em diversas frequências para detectar explosões e ejeções. Prever tempestades solares com antecedência é crucial para preparar sistemas elétricos e satélites, desligando ou colocando em modo seguro para evitar danos. O ciclo solar dura aproximadamente 11 anos, com períodos de atividade máxima e mínima. Tempestades tendem a ser mais frequentes e intensas nos picos desse ciclo. Durante o máximo solar, erupções de partículas e radiação acontecem com maior frequência, aumentando o risco para a Terra. O último pico foi em 2024, com eventos moderados detectados. No entanto, megatempestades como o evento de Carrington são raras, ocorrendo em intervalos de centenas ou milhares de anos, mas os danos podem ser catastróficos quando ocorrem. Além do impacto tecnológico, essas tempestades afetam o clima espacial ao redor da Terra, gerando correntes elétricas na ionosfera que perturbam o funcionamento de rádios e GPS. Auroras se tornam visíveis em regiões até então inesperadas, iluminando os céus do sul dos Estados Unidos, do México e até do Caribe, fenômenos que hoje fascinam milhões. Os danos econômicos potenciais de uma tempestade solar extrema são estimados em trilhões de dólares, considerando perda de energia, comunicação, transporte e impactos em serviços essenciais. Para mitigar riscos, países desenvolvem protocolos de emergência para desligar redes e proteger infraestruturas críticas, assim como investem em tecnologias resistentes à radiação. O desafio é que muitos sistemas elétricos e satélites atuais não foram projetados para suportar uma tempestade solar do tamanho do evento de Carrington. A cooperação internacional é fundamental, pois o clima espacial afeta todo o planeta simultaneamente. Organizações globais compartilham dados e alertas em tempo real. Em paralelo, o avanço tecnológico permite melhorar sensores solares, antecipando eventos e aumentando a janela de resposta para a proteção. A atividade solar extrema não é apenas uma ameaça futura.
Ela faz parte da natureza do nosso astro-rei, um gigante que pode despertar sua fúria a qualquer momento. Durante uma mega tempestade solar, partículas aceleradas atingem a Terra em questão de minutos a horas, dependendo da velocidade da ejeção coronal. O campo magnético terrestre interage com essas partículas, criando correntes elétricas induzidas que podem causar falhas em transformadores e sistemas elétricos. Satélites em órbita baixa são especialmente vulneráveis, podendo ser danificados por partículas energéticas e correntes induzidas. A radiação intensa representa perigo para astronautas fora da proteção do campo magnético, principalmente em missões espaciais prolongadas. Além do evento de Carrington, outros episódios notáveis incluem a tempestade solar de 1969, que também causou danos significativos. O Sol emite uma radiação variada, que inclui luz visível, ultravioleta, raios-X e partículas carregadas, que, em excesso, podem ser prejudiciais. A Terra está protegida pelo campo magnético e pela atmosfera, mas eventos extremos podem reduzir essa proteção temporariamente. Por isso, a vigilância constante é fundamental para evitar surpresas e preparar respostas rápidas. O estudo do clima espacial é um campo interdisciplinar que envolve astrônomos, físicos, engenheiros e especialistas em redes elétricas. A educação pública também é importante para que as pessoas compreendam a natureza dessas ameaças e as medidas de prevenção. No futuro, com a expansão da exploração espacial, a proteção contra tempestades solares será ainda mais essencial. Satélites meteorológicos espaciais ajudam a prever tempestades, dando horas ou dias de antecedência para ações preventivas. A previsão de tempestades solares baseia-se na observação das manchas solares e na análise das ejeções de massa coronal. Cada novo ciclo solar traz incertezas, mas a ciência está cada vez mais preparada para entender e lidar com esses eventos. Os cientistas continuam a estudar eventos passados para melhorar os modelos de previsão e a resiliência dos sistemas terrestres. Em resumo, as megatempestades solares são manifestações poderosas e naturais do Sol, capazes de transformar a vida moderna em questão de horas. Reconhecer esses riscos, investir em tecnologia e promover a cooperação global são passos essenciais para proteger nosso planeta. Guerra nuclear global. O fim da civilização como conhecemos. Imagine um mundo onde as cidades são reduzidas a escombros em questão de minutos, onde o céu se enche de uma nuvem negra que bloqueia o sol e onde a vida, como conhecemos, enfrenta um dos maiores desafios de sua existência. Uma guerra nuclear global é um cenário em que potências militares utilizam armas nucleares em larga escala. Essas armas liberam energia equivalente a milhões de toneladas de TNT em segundos, destruindo tudo ao redor instantaneamente. A explosão gera uma bola de fogo imensa, capaz de vaporizar edifícios, pessoas e infraestrutura em um raio de dezenas a centenas de quilômetros. A onda de choque derruba construções e provoca incêndios devastadores. Além da destruição imediata, a explosão lança uma quantidade enorme de fuligem, poeira e partículas na atmosfera. Essas partículas sobem até a estratosfera, camada alta da atmosfera, onde podem permanecer por meses ou anos. Essas partículas bloqueiam a luz solar, diminuindo a quantidade de energia que chega à superfície terrestre. O resultado é um resfriamento global chamado de inverno nuclear. O inverno nuclear pode fazer as temperaturas caírem em vários graus Celsius, o que parece pouco, mas é suficiente para destruir plantações em todo o mundo. Sem luz solar suficiente e com temperaturas baixas, a agricultura falharia. Isso levaria a uma escassez massiva de alimentos, provocando fome em escala global. O colapso da produção agrícola geraria uma crise humanitária sem precedentes, com milhões de pessoas enfrentando desnutrição e morte. As infraestruturas civis também seriam severamente afetadas.
Redes de energia elétrica seriam destruídas, pois torres, linhas e usinas não resistiriam à explosão e ao colapso social. Sistemas de abastecimento de água seriam interrompidos, agravando ainda mais as condições sanitárias e aumentando a propagação de doenças. Os transportes terrestres, marítimos e aéreos seriam paralisados pela destruição das vias, aeroportos e portos, dificultando qualquer tipo de ajuda humanitária. Comunicações seriam praticamente inexistentes. Redes telefônicas, internet e rádio sofreriam falhas totais, isolando comunidades e governos. Os hospitais e serviços médicos seriam sobrecarregados, com falta de recursos e infraestruturas danificadas, dificultando o atendimento a feridos e doentes. Além disso, a radiação liberada pelas explosões causaria efeitos imediatos e a longo prazo sobre a saúde humana, incluindo queimaduras, doenças agudas e câncer. O cenário se agravaria ainda mais com o aumento da instabilidade social e política, levando a conflitos locais e colapsos governamentais. Estudos científicos utilizam modelos climáticos complexos para simular os impactos ambientais de uma guerra nuclear, confirmando a severidade do inverno nuclear. Essas simulações indicam que a redução da luz solar poderia durar de 5 a 10 anos, dependendo da quantidade de partículas lançadas na atmosfera. Durante esse período, a vida selvagem e os ecossistemas sofreriam danos severos, alterando a biodiversidade e os ciclos naturais. O impacto no clima global também afetaria os oceanos, modificando correntes marítimas e ciclos de nutrientes essenciais para a vida marinha. O resfriamento repentino poderia gerar secas em algumas regiões e inundações em outras, agravando ainda mais as crises humanitárias. Mesmo regiões não diretamente atingidas pelas explosões sofreriam as consequências climáticas, mostrando que a guerra nuclear global é um problema planetário. A recuperação seria lenta e difícil, exigindo décadas para que a infraestrutura e os ecossistemas se restabeleçam. Enquanto isso, milhões de pessoas viveriam em condições precárias, com fome, doenças e insegurança constantes. Além do inverno nuclear, a contaminação radioativa do solo e da água representaria um risco grave para a saúde e para a agricultura por muito tempo. A dispersão global dessas partículas radioativas contaminaria áreas distantes, ampliando o impacto do desastre. Governos e organizações internacionais discutem medidas para prevenir tal cenário, incluindo tratados de controle de armas nucleares. O desarmamento nuclear e a diplomacia internacional são ferramentas cruciais para evitar a catástrofe de uma guerra nuclear global. O conhecimento científico sobre os efeitos de uma guerra nuclear serve como alerta para a humanidade, mostrando o preço altíssimo do uso dessas armas. Esse cenário extremo também ressalta a importância da cooperação global para manter a paz e a segurança. A ciência e a tecnologia têm um papel fundamental na detecção precoce de ameaças e no desenvolvimento de estratégias para mitigação de riscos. Finalmente, a memória das tragédias causadas por bombas nucleares no passado deve guiar o futuro para evitar que a humanidade enfrente novamente essa terrível ameaça. Colapso ecológico em cadeia. O despertar da extinção em massa. O planeta Terra é uma teia complexa e delicada onde cada espécie, desde o menor micro-organismo até o maior predador, desempenha um papel essencial para o equilíbrio da vida. Quando uma espécie desaparece, essa teia pode se romper, causando efeitos em cascata que afetam outros seres vivos e processos naturais. É como tirar um fio de uma tapeçaria. A trama toda pode se desfazer. O colapso ecológico em cadeia acontece quando múltiplas espécies essenciais desaparecem ou têm suas populações drasticamente reduzidas, provocando desequilíbrios que se ampliam. Esses colapsos podem levar a extinções em massa, eventos em que uma porcentagem significativa da biodiversidade global desaparece em um curto espaço de tempo geológico. Na história da Terra, já ocorreram 5 grandes extinções em massa,
como a do Permiano, há 252 milhões de anos, que eliminou cerca de 96% das espécies marinhas. Hoje, cientistas alertam para uma possível sexta extinção, causada principalmente por ações humanas como desmatamento, poluição, mudanças climáticas e perda de habitat. O desaparecimento de espécies-chave, como predadores superiores, polinizadores e decompositores, pode desequilibrar ecossistemas inteiros, afetando a cadeia alimentar. Por exemplo, a extinção de abelhas e outros insetos polinizadores compromete a reprodução de plantas, afetando florestas e agricultura que dependem dessa polinização. Sem polinização eficiente, muitas plantas não produzem frutos ou sementes, reduzindo alimentos disponíveis para outras espécies, incluindo humanos. A redução de predadores, como grandes felinos ou aves de rapina, pode causar superpopulação de herbívoros, que por sua vez consomem vegetação em excesso. Esse excesso de herbívoros pode levar à degradação do solo, erosão e perda de cobertura vegetal, afetando o ciclo da água e o clima local. Com a vegetação comprometida, menos carbono é absorvido da atmosfera, agravando o aquecimento global e criando um ciclo vicioso de destruição. Ecossistemas aquáticos também são afetados. A extinção de peixes predadores pode permitir o crescimento exagerado de algas, que causam zonas mortas devido à falta de oxigênio. Essas zonas mortas prejudicam a vida marinha, afetando pescas e comunidades que dependem dos oceanos para alimentação e economia. O colapso de corais, devido ao aumento da temperatura e acidificação dos oceanos, destrói habitats essenciais para milhares de espécies marinhas. A perda desses habitats reduz a biodiversidade e a resiliência dos ecossistemas, tornando-os mais vulneráveis a outras pressões ambientais. Mudanças em um ecossistema podem afetar o clima regional, como a perda de florestas tropicais que regulam a chuva e a temperatura em vastas áreas. Essas alterações afetam a agricultura, a disponibilidade de água doce e a qualidade de vida humana em muitas regiões do planeta. O impacto do colapso ecológico não é apenas ambiental, mas também social e econômico, especialmente para comunidades tradicionais e povos indígenas. O conhecimento tradicional dessas comunidades sobre a natureza é ameaçado com a perda da biodiversidade, comprometendo sua cultura e sobrevivência. Os cientistas utilizam modelos ecológicos para prever os impactos de extinções em cadeia, mostrando que a perda de algumas espécies pode desencadear efeitos desproporcionais. Esses modelos indicam que há pontos de ruptura, onde pequenos danos adicionais podem levar a um colapso súbito e irreversível do ecossistema. A biodiversidade funciona como um sistema de redundância, onde múltiplas espécies cumprem funções similares, protegendo o ecossistema contra perdas. Quando essa redundância é perdida, os sistemas naturais ficam fragilizados e menos capazes de se recuperar de distúrbios. Atualmente, a taxa de extinção é estimada em centenas a milhares de vezes maior que a taxa natural de fundo, impulsionada principalmente por atividades humanas. O comércio ilegal de animais, a introdução de espécies invasoras e a poluição química também são fatores que aceleram a perda da biodiversidade. Mudanças climáticas globais modificam habitats e ciclos de vida, dificultando a adaptação de muitas espécies e aumentando a vulnerabilidade a doenças. A fragmentação de habitats por infraestrutura e urbanização impede o fluxo genético, reduzindo a capacidade de sobrevivência das populações. Conservacionistas trabalham para proteger áreas naturais, criar corredores ecológicos e implementar políticas para reduzir a pressão sobre os ecossistemas. Restaurar habitats degradados é essencial para recuperar a funcionalidade dos ecossistemas e prevenir colapsos. A participação comunitária e a educação ambiental são fundamentais para promover atitudes sustentáveis e preservar a biodiversidade.
Iniciativas globais como a Convenção sobre Diversidade Biológica buscam coordenar esforços entre países para proteger a vida no planeta. Apesar dos desafios, existem casos de sucesso na recuperação de espécies e ecossistemas, mostrando que a ação humana pode reverter danos. A ciência continua a investigar as complexas interações entre espécies e o ambiente para melhor compreender os riscos de colapso. Tecnologias emergentes, como a biotecnologia e o monitoramento por satélites, ajudam a detectar mudanças precoces e a atuar rapidamente. A cooperação internacional é vital, pois os ecossistemas e espécies não respeitam fronteiras políticas. O tempo para agir é curto, pois muitos processos de extinção e colapso podem ser irreversíveis se não forem enfrentados imediatamente. A crise da biodiversidade é um chamado para repensar nosso relacionamento com a natureza e buscar um desenvolvimento mais sustentável. Cada espécie perdida é uma peça retirada do quebra-cabeça da vida, tornando-o menos completo e funcional. Proteger a biodiversidade é proteger a nós mesmos, pois dependemos diretamente dos serviços ecossistêmicos para sobreviver. O colapso ecológico em cadeia é um alerta urgente para a humanidade. Agir agora pode evitar que a história da Terra registre mais uma extinção em massa.